Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Hoje um episódio muito especial, com Sim. uma convidada especial. Então, a nossa convidada é terapeuta psicocorporal de Kundalini Yoga, facilitadora de retiros, coach, formada em trauma, em psicoenergética, acompanha pessoas nos seus percursos de vida para que possam, com todos os seus altos e baixos, encontrar o seu caminho para transformar a dor em paz. Foi nas suas partilhas diárias do Instagram que muitas vezes eu me coloquei em causa e hoje faz parte do meu dia mesmo sem saber. Ler a sua partilha ajuda-me na minha própria autorreflexão. Hoje connosco, para falar de emoções e da sua importância na nossa cura, temos Xuxuta Grave, que é assim que é conhecida. Sim. Olá! Olá. Bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E não sei se quer apresentar-se. Eu agradeço muito também o vosso convite e poder estar aqui e conversarmos um pouco. Uhum. Sempre que me pedem para apresentar eu fico assim um pouco... Porque é sempre um processo inacabado, não é? Sim. Nós estamos sempre a mudar e a transformar. De facto sou uma mulher que desde sempre procura o que há de mais bonito na vida. E ajudar as pessoas a saírem do drama. Uhum. A vida não tem que ser um drama, não é? A vida de facto é intensa, profunda, mas ela também é muito bonita e sempre nos traz oportunidades para podermos crescer e sair do drama mesmo e perceber que estamos aqui de passagem e aprender, não é? Portanto, Sim. há que aceitar qualquer desafio, qualquer experiência, saindo sempre... Eu falo sempre muito do conflito entre o sim e o não, como se tivéssemos que dividir as polaridades como sendo uma boa e outra má. Uhum. E Sim. de facto elas não são, fazem parte do todo e precisamos encontrar o centro para podermos abrir, para viver tanto uma quanto a outra de uma forma autêntica no momento. Mas eu agora já estou a sair da apresentação. Não há problema. Não faz mal. Mas então eu vejo-me sempre como uma consciência em expansão. Uhum. Isso é muito bonito. Sim, é verdade. É verdade. Estava a pensar que foge muito àquele básico de introdução que nós temos e que falávamos há bocadinho. Nós há pouco falávamos desta questão, que é às vezes quando nos perguntam para nos apresentarmos, nós temos tendência de fugir, sairmos de quem somos para aquilo que fazemos, Sim. não é? Exato. E às vezes desconectamos um bocadinho, perdemos. Eu acho que a sociedade hoje em dia vive de uma forma tão acelerada, não é? Que é fácil nós nos perdermos No que fazemos, Sim. não é? E não de facto na oportunidade de agarrar cada experiência para nos levar a quem somos, na verdade, a essa verticalidade. Acho que a vida aí é exímia, não é? É verdade, Ela sim. vai nos conduzindo sempre para aquilo que nós precisamos. Nós podemos resistir, mas ela vai nos conduzindo Ela vai. sempre. Nós podemos aceitar o desafio ou vitimizarmos e de facto cada vez ficarmos mais perdidas. Uhum. Eu senti muito isso na doença. Senti que, às vezes, numa fase inicial do diagnóstico, sentia que à minha volta era difícil porque eu não me sentia vítima da doença. Senti mesmo que foi a forma mais drástica de... Eu agora, olhando para trás, eu vejo que eu já tinha tido, que a vida já me tinha empurrado várias vezes para sossegar um bocadinho, para conseguir entrar mais em contacto comigo. E acho que o facto de eu não ter ido, conseguindo ter leitura sobre esses momentos, me conduziu a um momento em que a vida me parou de uma forma muito drástica. Teve mesmo que parar, Sim. não é? E eu acho que isso me ajudou a construir um caminho agora diferente. E um bocadinho mais conectado
comigo. Acho que estou a iniciar esse caminho, não é? E consigo perceber quando diz que é um caminho totalmente inacabado, porque efetivamente é, não é? Acho que o facto de ter parado me voltou ou me deu uma consciência que eu não tinha, ou se calhar tinha e fui perdendo, de ver a vida mesmo com estes olhos de curiosidade, de perceber de que forma é que isto pode impactar no meu processo evolutivo ou não, ou de que forma, o que é que eu quero ser, ou o que quero fazer. E eu não sei se eu tinha essa... não tinha esses olhos antes de... Mas eu não sei se drástico é o termo, Joana. Ok. Não é? Eu diria que a vida encostou à parede porque não Sim. tinha outra oportunidade, não é? E é mesmo Uhum. a maneira de nós podermos parar para escolher Uhum. o que fazer, não é? Ficamos sem saída. Sim. Eu não sei se isso é drástico ou não, é necessário, Uhum. Sim. não Sim. é? Tem Temos tendência muita de tendência, empolar. o mau, o Aham. drástico, o feio, o Classificamos no bonito, fundo, não é? e saímos do centro para poder ver que as coisas não são feias nem bonitas, são o que são. Uhum. São Não é? factos que É. estão a acontecer naquele momento e São- mesmo assim continuamos a ter opção, não é? Exatamente, e são necessidades, porque a vida... Há coisas de facto perigosas e há coisas menos agradáveis na vida, Uhum. mas não tem que ser... Não sei se vocês percebem quando eu digo feio, tem uma conotação Negativa. negativa, Sim, sim. é feio, é como quem diz não quero. Uhum. E nós também temos que abraçar o feio em Uhum. nós. Porque o feio só é feio porque a gente ainda não lançou luz sobre essa parte nossa que é o que é. E não que é? de alguma forma é desconhecido e se calhar por E ser é desconhecido é que nós desconhecida acabamos e- por classificá-lo exato. dessa forma, não é? Temos medo, não é? Sim. Temos medo de entrar em contacto, não é? Temos medo do que os outros vão pensar. Exato. Eu acho que eu consigo perceber e Ou até de nós não sermos capazes. Sim. Sim. Para mim o medo foi sempre muito paralisante. Foi sempre o que mais me inibiu de experienciar coisas novas. Muito por uma necessidade, eu acho, ou com muito medo de não ser capaz, de não ser, de não conseguir fazer, ou de... E eu sinto... Lá está, porque o que é que eu sinto quando não sou capaz de fazer uma coisa? Uhum. O que é que a Joana sente quando não é capaz de fazer uma Eu ali coisa? sentia que não era suficiente. E porquê é que eu não, porquê é que eu tenho que ter suficiente? Suficiente o quê? Sim. Não é ser o que é ser suficiente? Total. Eu percebo Porque perfeitamente é isso sempre agora. o que é possível naquele momento. E por isso é que é sempre inacabado. Sim. A vida é um processo inacabado, não é? Sim. Porque o que hoje é suficiente e é tranquilo para mim, é seguro, amanhã já pode ser um pouco diferente. Portanto, as coisas é olhar desta maneira. E eu acho que quando olhamos desta maneira a vida é tão bonita. Uhum. Não é? Porque, e mesmo o respeito por nós próprios, porque sim, eu hoje posso dizer, não sou capaz, quando me lançam qualquer coisa, ainda não estou preparada para, ainda não é o momento. Uhum. E o outro pode pensar o que ele quiser, está no seu direito. Isso também me leva, de alguma forma, à maneira como nós somos educados e vamos vivendo, não é? Enquanto sociedade, porque esta questão do, como perguntava, é suficiente em relação ao quê? Uhum. Eu acho que nós somos educados nesta questão sempre da comparação. Nós Exato. temos sempre um objetivo e temos sempre uma bitola, não é? Onde devíamos chegar, ou a partir dali somos classificados de uma outra coisa, ou de mais capazes, ou o que quer que seja. Eu acho que nós acabamos por viver nesta linha, sempre quase nesta competição, muitas vezes até connosco mesmos, não é? Sem E dúvida. com um Total. ideal Sem que dúvida. supostamente existe, mas que nós nunca encontramos em pessoa. Mas existe sempre um ideal e é muito isto, é de facto o que Eu é acho estar, ser suficiente e ser Eu acho que capaz. esta e... questão das emoções tem muito a ver com a aprendizagem, não é? Nós vamos aprendendo que algumas coisas que vamos sentindo que não são vistas como positivas, não é? Têm que ser recalcadas ou não podem ser ditas. O que é que não é visto como positivo? Eu aproveito para vos ir... Sim, sem eu dúvida. gosto. Como, por exemplo, A raiva, A como por raiva. exemplo a zanga, A zanga. não é? O medo. Estas emoções que são consideradas mais... menos bonitas. E nem é só uma questão de beleza, eu associo isso, se eu pensando hoje, não é? Com aquilo que com o caminho que já fiz, muitas dessas emoções eram associadas a falhar. Porque se eu tenho medo é porque não sou o suficiente e, portanto, eu não estou à altura e vou falhar. Na questão da raiva, quer dizer que eu não me controlo, eu não consigo ter, em relação ao outro, respeitar, ou então estou aqui a entrar num campo que é em relação ser ao má. outro, não respeitar.
Diga, Inês, como é que é a raiva? Ao ter raiva, sou eu que estou a tomar no fundo, estou a tomar partido em relação a uma ação, não é? Alguém que toma uma ação e que a mim me provoca raiva ou uma zanga, não é? E isso para mim eu não devia estar a zangar-me porque sou eu que estou a fazer esta leitura e não estou a respeitar que o outro teve aquela ação. Quase como se eu me desconsiderasse de ter uma opinião sobre a ação do outro. Mesmo, por exemplo, eu sou educadora e, portanto, em relação aos miúdos, o choro é algo que as pessoas não sabem lidar, as pessoas adultos não sabem lidar e tentam muitas vezes reprimir, de não vale a pena chorares, não chores, isso já Porque a própria passou. pessoa tem dificuldade Em em acolher. entrar em contato com as suas E isso vai dando esta emoções. ideia de que é uma emoção má, que é algo que não deve acontecer, ou pelo menos neste caso é uma manifestação de uma emoção, porque nós muitas vezes nem sequer contactamos com a emoção que está a provocar aquele choro, não é? Nós achamos é que aquele choro não deve acontecer e focamos em parar aquele choro e damos a entender que é mau. E se chegarmos à emoção esta ideia do eu quero o meu pai ou eu quero a minha mãe e quero estar com eles, isto traz aqui uma ligação, não é? Uma proximidade e se eu não contactar com isto, eu vou estar sempre a dizer, ok, mas não pode ser assim, ou não chores agora, ou não vale a pena sentires isso. Ou já Vale. passou, Sim. não é? Muitas vezes quando um miúdo cai, diga-se, pronto, já passou. É que nós às vezes, mesmo Sim, sabendo, é damos instintivo, conta sim. que estamos a dizer, não, temos que dar esse espaço à criança, ao bebê para chorar, para Isso sentir. isso vai dando esta ideia ao outro de que é mau, não é? Eu acho que nós Que crescemos não é um bocadinho. permitido, não é? Sim, Que sim. pronto, que é isso. Já para não falar no que se diz às vezes aos meninos, os homens não choram, Uhum. não é? Felizmente já caminhamos num outro sentido, mas sim, Exato. ainda se ouve isso. E mais esta questão, eu acho que hoje em dia vem mais de um lado do adulto não saber lidar com aquela emoção e Exatamente. então querer É resolver. só isso. Sim, Eu sim, diria que é só isso. sim, O sim. complicado é isso mesmo, não é? É verdade. Mas enquanto adultos, depois, às vezes temos dificuldade nesta expressão, que é tipo, a raiva tem uma função, Sim, não é? sem A dúvida zanga nenhuma. tem uma função. A zanga tem uma função. O medo, eu acho O que medo, se nós não tivéssemos medo, provavelmente já não estaríamos vivas sim, aqui, não é? teríamos Porque é o sobrevivência. medo tem protege-nos dos perigos. Uhum. Nós no Kundalini Yoga temos, quando falamos da mente, falamos sempre da mente negativa e da mente positiva Uhum. e da mente neutra. Ok. A mente negativa tem a ver com o passado, a mente positiva com o futuro. A mente neutra é quando eu consigo olhar para uma memória, perceber quem fui, como é que eu agi em determinado momento. O futuro é o que é que eu poderei ser Uhum. e neste momento o que é possível fazer, não é? Portanto, tanto a mente negativa como a positiva, elas não estão conectadas com o presente, são memórias. Uhum. Sim. E então, eu sempre que sinto medo, eu estou inconscientemente a lembrar-me de uma situação em que de facto não foi possível resolver determinado assunto, em que eu fiquei assustado, fiquei sozinho, em criança, Uhum. não é? Então é muito ir para lá, respirar fundo, ficar presente. O medo exige presença. E é tudo o que nós fazemos, é ao contrário, nós fugimos do medo. Uhum. Sim. Nem queremos sentir o medo. Então, muitas vezes não é olhar de frente para o medo, que isso pode ser muito assustador, mas é sentarmos com ele ao lado. Vamos lá conversar. O que é que está a acontecer neste momento? Não é? E usar a respiração para isso é tão necessário e bom. Porque também percebemos, isto é uma coisa que podem ensinar às suas crianças, quando nós estamos com medo, geralmente estamos a respirar de uma forma muito superficial. Uhum. Ok. E há uma das narinas que está... Nós respiramos sempre só por uma narina. De X em X tempo, supostamente muda. Ok. Mas o nosso sistema já não está muitas vezes em forma e essa mudança não é feita, porque podemos estar num estado permanente de alerta, Uhum. e então estamos sempre com medo, não é? Geralmente quando estamos com medo é a nossa narina esquerda, porque tem a ver com o lado lunar. Ok. O lado solar, a narina direita, tem a ver com a força, a luz, o sol. Quando nós estamos com muito medo, se de repente pudermos fechar os olhos, nem precisamos de colocar o dedo. Se nós agora fecharmos os olhos, vejam se conseguem perceber qual é a narina que está a respirar.
Qual é que está mais desentupida? A minha direita. A mim também parece ser a direita. Então, e está tudo bem. Se estivessem, por exemplo, num estado de ansiedade, ou se estivessem com medo, ou muito agitadas, ok, tenho que tapar a direita e começar a respirar pela que está obstruída. E isto pode-se ensinar às crianças. Sim, sim. E isso muda a nossa energia muito rapidamente. Uhum. Para depois podermos olhar para o que estava a assustar-nos de uma forma mais presente. Porque é importante trazer a presença, é ficarmos aqui no corpo. Sim. Não é? A mão na barriga, que é o nosso reservatório de energia. Trazer o ar bem até esta zona. Respirar longo e profundo. Isso traz automaticamente, acalma a mente quando estamos muito agitadas. E depois podemos olhar para a situação de uma forma diferente. É muito curiosa essa perspectiva do medo, porque a sensação que eu tenho é que temos que enfrentar o medo, temos que lidar com ele. E disse isso de lidar com ele de frente pode ser muito assustador, não é? Exato. De lado tem outro impacto. É Vamos de facto sentar aqui do conversar. lado, até posso Sim, nem olhar para ele, mas sinto aqui, vamos lá sim. ver. E não o O que é que me estás a enfrentá-lo. Sim. pedir? Não é? O enfrentar É o é isso lado que a mais gente guerreiro, não está não a ser é? capaz no momento. Exato. Sim. Não é? Mas E é muito então, curioso, E dificultamos a nossa sim, possibilidade de e resposta. forçamo-nos. É verdade. Porque isso é que eu também acho que é tanto, nós hoje em dia forçamo-nos tanto com tudo, já devíamos estar mais despertas, já devíamos estar mais calmas, ter menos vontade disto. Nós não devíamos nada. Nós precisamos respeitar, porque no momento certo as coisas acontecem muito tranquilamente. É o nosso ego que quer sempre que a gente já esteja mais evoluídas, que já possamos ser o que não somos. Porquê é que temos tanta dificuldade em entrar em contacto com estas... por exemplo, para mim, a emoção mais difícil de acolher é o ciúme. O ciúme. O que é o ciúme, Joana? Às vezes é só a necessidade de aprovação, na minha ótica. Às vezes comigo acontece isso. Às vezes eu gostava de estar ali. Muitas vezes é isso é aí que eu sinto mais a manifestação desta Eu já emoção. gostava de ser como aquela pessoa. Não é inveja. Então é como? É às vezes a necessidade de estar. Eu gostava de estar ali. Eu não tenho inveja que a pessoa lá esteja. Não é inveja. É Sim. na presença, imagino. Num exemplo concreto. Sim. Se eu... nós somos 3 irmãs. Às vezes eu não consigo estar no momento. E eu não é... Eu gostava de estar. E naquele momento, na partilha, não é inveja. Sim, que é muito gostava de diferente. estar. E o que é que sente pelo facto de não poder estar? Quando diz ciúme, qual é a sensação no seu corpo? É tristeza. Acho É que tristeza. Onde é que a sente? aqui mesmo. Porque é como se achasse que qualquer coisa poderia melhorar na sua vida se estivesse ali. Poderia ser melhor qualquer coisa. Às vezes acho que sim. Às vezes acho que sim. Acho que era uma forma de sentir mais acolhida naquela relação. Acho que sim. Acho que era isso. E isso, durante um período, deixava muito triste. Até eu perceber que às vezes havia uma necessidade extrema de eu querer ser acolhida ali, mesmo quando não havia esse espaço. E não há problema, porque eu não sinto que isso invalida a relação. Mas eu levei muito tempo a conquistar essa... Se calhar para a sua criança há problema, sim. Sim, eu percebo. Para a sua menina, então, há problema. Quando a gente diz não há, é tipo... que ela ainda Sim. é frágil nessa... Não é? Então é mesmo acolher e dizer, vem cá. Nem preciso dizer nada. Eu Não percebo. é? Era bom estar ali, mas eu não posso. Então, vem cá, mas estás aqui, não estás sozinha. Eu acho muito bonito a forma que tem de explicar, porque às vezes nós sentimos muito que isso está errado, não é? Exato. E que eu não deveria estar a sentir, porque é que eu estou a sentir, não é? E são emoções que eu acho que são inatas, por isso elas trazem alguma coisa para nós percebermos ou para... Para nós abrirmos e amarmos, é sempre a capacidade de amar. O que é amar? É essa capacidade de acolher.
não estamos a falar num amor emocional. Não, exato. Sim. Não é essa capacidade de acolher e de, muitas vezes, nem precisar dizer nada, nem ter que justificar, é só dizer eu vejo-te, Sim. não é? Eu estou a ver-te, vem cá, fica aqui. Isso é muito impactante. Pois é. Não é? E parece, é algo que Parece faz tão tanto sentido, simples. sim, e que depois, num momento, eu acho que o facto de ser tão, de ao mesmo tempo ter que ser tão consciente e tão mecanizado e tão racional para nós, acaba porque eu acho que isso tem a ver com a nossa vivência cultural, não é? Acaba depois por ser tão estranho pensar, ok, era só acolher desta forma, era só ver por este ponto de vista. Isso leva-me a esta questão, que é o que é que vai falhando neste processo de vivência uns com os outros, que nos vai tirando desse lado de só viver e passar a uma coisa altamente racional. Acho que há aqui também uma... E eu não sei até que ponto é que há culpados no sentido de foi aquela pessoa ou foi esta vivência que me levou aqui, não é? Mas de que forma é que nós, neste caminho, acabamos por entrar neste registro de racionalizar tudo e colocar tudo aqui num ponto de vista que deixámos de acolher. Eu diria que culpados, eu não gosto da palavra culpa, porque Sim. me devolve muito para a Igreja Católica e para Sim. esse és culpada, então tens que ser punida e Sim, castigada. implica, sim, está associado a uma punição. Eu prefiro pôr / responsabilidade. Sim. Nós somos responsáveis todos por, de alguma forma, a humanidade estar como está, porque nós fazemos parte do todo e Claro. nós sempre contribuímos, vamos contribuindo, é incluirmos-nos, não é dizer são eles, somos Sim. todos. Sim. E é ir percebendo onde é que nós ainda na nossa vida, na nossa maneira de nos relacionarmos, também ainda agimos dessa forma. Sim. E irmos podendo, a pouco e pouco, ir curando. É esse desafio, é esse despique, como ainda se vivêssemos numa selva, não é? Mas eu diria que isso, se calhar, também foi necessário chegar ao Claro. ponto que está para podermos Ver. todos, lá está, sermos encostados à parede e perceber qual é o meu papel, como é que eu posso começar a fazer outro tipo de escolhas, a ter outro tipo de atitudes. Não me importa quem é que não faz. Sim. Não há culpados, somos todos responsáveis. E cada um de nós precisa de fazer esse movimento da cabeça ao coração, Sim. não é? E E tem haver que essa ser- verticalidade e e tem não que começar no separação. Sim. E tem que ser um processo individual, não é? Se nós Tem curarmos que as ser nossas um dores... processo individual. Mas aqui, Inês, eu diria, onde é que a Inês, onde é que eu, onde é que a Joana ainda também, às vezes, inconscientemente, contribuímos para Sim. esse mundo tão duro, tão frio, tão separatista, não é? Sim. Porque acabamos por lá chegar. Hoje eu consigo ter mais consciência quando o estou a fazer. Exato. Acho que para mim hoje em dia a grande diferença é essa. Não é esta questão de não faço mais e já não é isso, como diz, é inacabado e portanto eu acho que não conseguiremos chegar lá, nem é esse o objetivo, mas ter consciência que aquilo aconteceu e depois como é que eu vou poder lidar com isso dali para a frente ou ao longo do... E até dos poder tempos. olhar amorosamente para mim e perceber que Sim. ainda estou aí. Sim. E eu preciso desse olhar neutro meu para poder dar um passo diferente, porque se eu sinto que eu própria também me analiso e julgo, Sim. eu tento arranjar justificação. Mas olha, daquela vez foi mesmo preciso, porque visto o que é que ele fez, ou o que é que ela... E não importa, não é? É perceber que é pouco e pouco mesmo. Eu não estava desperta para esta questão do olhar neutro, mas percebo que foi algo que eu fui, o contrário, eu fui sempre fazendo, o de julgar, o de achar que tinha que estar em determinado lugar e, portanto, eu tinha que trabalhar para aquilo, ou o de não gostar também era algo que me era inerente, de não conseguir alcançar determinados objetivos era inerente à minha condição e, portanto, eu não ia atingi-los de qualquer forma e, portanto, justificava isso também. Agora, chegar a esta altura em que eu percebo que tenho que dar o outro lado no sentido de me acolher a mim, não é? E de respeitar que eu não estou aqui ou ali ou não atingi aquele objetivo e que isso Porque é vai-se sempre fazendo. nós acolher. O outro não existe fora de mim. Uhum. O outro está lá para eu poder
olhar. Sim. Portanto, é sempre connosco. Eu agora fui aprendendo, porque eu acho que durante um bom período, eu acho que não tendo consciência foi a minha maior inimiga. Acho que eu nunca precisei do outro. Sim. Acho que eu própria fazia isso comigo própria. Eu acho que eu era o meu maior carrasco, talvez, uma palavra assim dura, porque eu julgava muito. Tinha muito esta... Parecia que havia uma dissociação minha por algumas dores, eu acho, e hoje em dia tenho mais acolhimento, tirando um bocadinho a exigência e conseguindo olhar para mim desta forma mais amorosa. Eu acho que o meu caminho agora é esse, é conquistar-me neste sentido mais amoroso de perceber que, sendo o meu caminho, não vai ser igual ao caminho de ninguém, não é? Mas também se afastou-se de si por amor. Só que é um Por amor sobrevivência. inconsciente. Sim. Não é? A criança sempre acha que se agradar aos outros, aos que estão mais perto de si, Sim. que mais consegue fácil. a atenção e o amor. Portanto, fazemos sempre por amor. Sim, eu percebo agora. Pois, Acho que mas antes, também é uma tive perspectiva interessante. Sim, Não é? eu tive um período desconectado e nem Só não que tinha hoje, essa mais percepção. tarde, percebemos que é inglória e se nós não conseguimos nunca satisfazer o outro totalmente, agradar ao outro Deixamos totalmente, de ser felizes. e afastamos-nos de De nós nós. e perdemos-nos de nós, não é? Eu acho que sim. Mas eu diria que isso é um processo necessário. É. Nós viemos para aqui Sim. para isso. Eu acho que sim. Acho que ganhar consciência é isso, não é? Nós vamos ganhar, precisamos de ir ganhando porque nós perdemos quando chegamos aqui. Uhum. Mas viemos com um propósito e por isso é que todos os que estão à nossa volta estão a cumprir A sua parte. a sua Por mais parte para que difícil nós que seja, possamos ir lembrando quem somos, porque nós já vimos com uma história, Uhum. não é? Então, obrigada mesmo, porque depois o que o outro faz, se faz bem ou menos bem, isso não é responsabilidade minha, Sim. Uhum. Total. não é? Então eu só percebo é o quão ele foi útil para mim, sendo quem foi. Sim. Eu também Mais tive nada. E o que é que isso implica, né? Sim. Às vezes é difícil, a determinada altura, às vezes, eu pelo menos faço por mim, às vezes perco-me e penso, mas meu Deus, mas porquê? E depois, então eu entendo. Não é o porquê. Sabe como é que pode substituir? Uhum. Para quê? Para quê? Porque o porquê é o ego. Sim, Nunca sim. vai ficar satisfeito com a resposta. É sempre mais alguma coisa. Porquê? Porque é isto, porque é aquilo. E eu dou, não, mas isso não, isso sim. Uhum. O para quê? Porque há um propósito. Eu acho que a manifestação da doença em mim trouxe-me mais essa calmaria. Do não a tendo entendido como castigo, foi a maior janela de oportunidade que eu tive para perceber algumas coisas minhas. Suas e provavelmente do seu sistema. Total. Mas de conseguir acolher em paz, que era uma coisa que eu não tinha até aí. Eu acho que ali eu entendia muito esta questão da experiência e de trazermos um processo para ser trabalhado e entender que isso tem manifestações em mim, como tem nas pessoas que têm à minha volta. E eu até entendia, mas eu acho que tinha um bocadinho uma ideia ilusória de que eu já tinha algum trabalho feito. E então eu sentia que eu já tinha alguma aprendizagem feita. E eu acho que ali a vida deu-me uma lição de humildade muito profunda, de entender que, na verdade, eu tinha-me desconectado de mim e isso fazia com que eu não tivesse estado atenta. E eu precisava de ver algumas coisas e o parar, mesmo que tenha sido num processo com alguma... em que eu precisava de ser ativa, não é? No tratamento, mas deu-me tempo. E eu ali aproveitei aquele tempo, se calhar de uma maneira como eu nunca tinha visto antes. E fez-me entender esse privilégio, que eu acho que eu não tinha essa consciência tão acolhida. E então acho que separar-me aí um bocadinho fez-me perceber que eu não era igual, mas eu tinha uma conquista gigante ali num curto espaço de Eu tempo. fico emocionada quando fala isso. Sim, fico. Foi uma grande conquista. Sabia que isto ia acontecer. Obrigada. É bom dar espaço a essa emoção também. Eu acho que sim. Acho que isso foi a maior conquista que a menopausa me trouxe. É um bocado sair do racional e entrar em contacto com as minhas emoções, que era uma coisa que eu restringia muito. E eu acho que isso é uma conquista muito grande. É uma aprendizagem muito Sem profunda. dúvida. Depois também há este lado, eu sinto às vezes que nós temos esta necessidade de saber lidar com essas emoções.
E nós podemos não saber lidar necessariamente lidar no sentido de as controlar. Eu acho que esta é que é a Exato. questão. Então isso é não lidar. Exato, é verdade, é verdade. O lidar Por é abrir mão isso- do controle mesmo. Exato. É sentir e deixar que... vivê-las, no fundo. A emoção é uma energia em movimento. Uhum. É o que a palavra emoção quer dizer. E se nós olharmos uma onda do mar, a onda, nós começamos a vê-la crescer, ela vai atingir o ápice e depois vai morrendo, até completamente morrer na praia. Uhum. Então, quando nós sentimos uma emoção a vir, se nós dermos espaço, o tempo que ela demora são 90 segundos. Não é? Então, é ficar presente, é ficar no corpo. Muitas vezes, quando eu pergunto a quem me procura, que diz, por exemplo, sente raiva ou sente ciúme, onde é que sente no corpo? Eu levo sempre a pessoa para o corpo. E a pessoa, de repente, há muita gente no corpo. Porque assim, nós estamos tão desligados do Sim, corpo. sim, sim, sim. Como no corpo, está tudo aqui. Então, o que é que sente? E a pessoa muitas vezes começa a falar do que, não do que sente, mas da maneira como olha para isso. É a mente a funcionar. Então, é sentir, é dar espaço, é respirar, sabe? Uhum. Porque depois atinge o pico e vai desacelerando. E eu sou transformada nesse processo. Quando termina, eu já consigo olhar e responder ou dizer o que tenho a dizer sem ser sob o efeito da emoção. Uhum. Mas a emoção pode demorar muito mais que 90 segundos se eu sinto e começo a dizer, meu Deus, lá está, isto é sempre a mesma coisa. Já quando foi ontem, já não sei o quê, começo a acrescentar, então não tem como, não é? Eu já estou sempre nessa agitação interior e há qualquer coisa e eu disparo. Isso é muito curioso. Eu consigo reconhecer que há manifestação física da emoção, mas eu também consigo perceber que quando estou a viver essa emoção, eu não vou à procura de onde é que ela está no corpo. Não. Não, enquanto a estou a viver ainda Mas não... o que é que faz? Eu acho que lido com ela de uma forma muito mental, sim. Eu respiro do género, respiro fundo no sentido, mas não para a viver ou para a controlar. É para ela ir embora. E para eu não, se calhar, não manifestar tanto aquela emoção, porque só se estou no trabalho, obviamente quando lido com A miúdos. nossa vulnerabilidade nunca queremos mostrá-la. Sim, Então é sempre dar as boas-vindas ao que estamos a sentir. E as pessoas também ficam muito dar as Sim. É porque muitas vezes apenas essa emoção só quer ter espaço. Uhum. Sim. E só o ter espaço abranda logo, não é? E eu posso, lá está, como a Joana se emocionou e não querer mostrar que não passa nada. Não, estou emocionada. Tudo bem, não é? Nós temos essa... É muito curioso, porque há pouco tempo tive uma formação associada à forma como lidamos com os miúdos e esta questão das crianças difíceis, com muitas aspas, no sentido em que exigem de nós uma capacidade emocional e de gestão no momento. E era uma formação muito boa para mim, porque para além da parte que é teórica, nós fomos vivendo as coisas e falava-se do choro e da questão do choro, e depois pediram-nos para fazer uma partilha individual e estávamos todas a rir e em nervos porque percebíamos que estávamos a chorar e a querer chorar e a querer de alguma forma controlar, e as formadoras alertaram-nos para isso. Reparem na dificuldade, na resistência que vocês estão a fazer a e sentem-se, porque era o que elas diziam, para estarmos a sentir isto também estávamos ali num lugar seguro, não é? E mesmo assim estão a resistir ao facto de se estarem a vulnerabilizar e a manifestar uma emoção e no fundo ter aqui uma reação que socialmente acabamos por tentar ou esconder ou não manifestar E mesmo de uma com as forma... crianças, se eu reprimo a minha emoção, eu estou a mandar-lhe a mensagem que ele também deve reprimir a Sim, é dele, verdade. não é? Nós não somos perfeitos. Quer dizer, a perfeição está nesses altos e baixos que todos vamos vivendo, não é? E temos muita necessidade de pôr tudo em caixinhas, não é? Exato. Tipo, de arrumar e vamos deixando ou perdendo esta capacidade de... Porque inatamente os miúdos fazem isso, não é?
expressam-se quando Sim. estão a sentir as coisas. Exatamente. E de alguma forma nós vamos sendo moldados para deixar de o fazer, não é? E depois temos dificuldade nas relações, nem a Sem relacionar-nos dúvida. por isso, porque não sabemos o que fazer com o que sentimos. Não sabemos. E queremos sempre. Então, nós mulheres, muito. Deixamos esse papel para o homem. Ele tem que nos perceber, ele tem que entender que nós estamos tristes ou que nós. Eles não têm que fazer nada porque o papel deles não é esse mesmo, não é? Isso é um tema muito interessante, É, porque... sim. Eu costumo sempre dizer, nós no yoga, a polaridade feminina da nossa alma, a sua referência é a lua. E nós temos 11 pontos energéticos no nosso corpo que são mexidos com o movimento da lua no céu. De 2 dias e meio em 2 dias e meio a lua muda e nós também mudamos de humor. Por isso é que nós somos cíclicas e ao longo do mês temos vários altos e baixos Sim. de humor, não é? E o homem não entende isso, não é? É porque para ele é muito difícil, ele tem apenas um ponto lunar no seu corpo, que é este. Nós temos 11. Faz diferença. Então, ele não tem como. A questão aqui não é o homem ter que perceber a mulher e nós termos que perceber o homem, porque para nós, muitas vezes, também é difícil lidar com a racionalidade deles. Mas também é uma aprendizagem maneira? grande, não é? Nós temos que aprender a respeitar um Sim, ao outro, é verdade. porque eles são muito úteis para nós, que nos temos dispersamos muito facilmente e às vezes essa parte deles para nos focarmos e direcionarmos é bom. E eles connosco, para poderem também Trabalhar. ser mais flexíveis e poder vulnerabilizarem-se mais, não é? Portanto, é tão bonita esta troca poder Sim, ser sim. feita e não temos que ser iguais porque não somos. Era o mesmo que quiséssemos que a Lua fosse o Sol e o Sol a Lua não. Sim. Há uma dinâmica entre eles, há um relacionamento, há uma atração e uma repulsão. E há momentos em que eles se ligam e se unem, que é na lua nova, e é quando menstruamos, para depois poderem separar-se outra vez e poderem lidar com essa separação e o que isso os faz sentir ao longo do mês, não é? Exato. Curioso. Eu não tinha muito esta noção, até ter eu tive eu não menstruo, não estou na menopausa por causa da parte oncológica e faço um inibidor de estrogênio. Então, eu queria na mesma respeitar o meu corpo como se ele fosse cíclico, mas não sabia reconhecer as fases do ciclo, não é? Porque agora não tenho. E eu fiz uma formação em que me ajudavam a entender pelas fases dos ciclos da Lua e associar algumas sementes, algum tipo de alimentação nessas fases, na mesma para respeitar o ciclo, mesmo ele não existindo. E eu não estava desperta para a influência, até nós entrevistarmos a Rúbia, que é uma astróloga brasileira, e ela também nos explicou um bocadinho deste lado, desta sensibilidade, não é? Das águas e da forma como se vai movimentando. E para nós que, por exemplo, nesta fase em que eu não consigo entrar em contacto com o meu corpo, nem com essa parte natural, dá para mimetizar o efeito. Mas consegue-se, porque já não tem Ovários. menstruação, não tem ovários, Não tem tem. útero. Tem. Não importa, Joana, a energia dos ovários estão lá. Está lá, não é? E pode sempre a sua referência ser a lua no céu. Sim, sim. Foi isso que eu aprendi. Eu achava Não que é? agora já não tinha contacto com esse ciclo. Temos E, sempre, sim. nunca se perde. E eu achei curioso porque eu achava, pronto, agora não conseguia reconhecer o ciclo, mas a natureza ensina a entendê-lo de outra maneira. E consegues sentindo como é que está ao longo do mês, como é que o seu humor se vai mudando e... Eu agora sinto que, por ter dado abertura ao lado mais emocional, trouxe-me alguma dificuldade numa fase inicial, porque eu era muito pragmática, muito mental. E eu acho que este processo de vida também me trouxe a entrar em contacto com isto mais depressa. Em menopausa trouxe-me uma emocionalidade, uma hipersensibilidade mais... um bocadinho diferente daquilo que eu estava habituada a sentir. E então acho que isto agora também me obrigou a não sair um bocadinho do emocional e a perceber que ele também existe e que eu tenho que aprender a entender-me agora nesta fase nova. E é engraçado porque eu percebo que muito do que este processo de paragem me trouxe foi muito este lado da vulnerabilidade,
de perceber que há uma grande força na vulnerabilidade e que eu não havia nesse sentido. E então eu respeito mais as minhas emoções, permito-me chorar quando tenho vontade e uso-a mesmo como regulação. Eu não tinha a noção do quanto me ajuda a regular-me, permitir-me a estar na emoção que eu estou a sentir naquele momento. E eu acho que tinha muito esta construção de que não se chorava em público. E agora é uma coisa muito natural. Eu sinto mesmo. E permite-me emocionar-me quando estou a sentir. E zangar? Também. E o que é que faz quando se zanga? Eu, numa fase, eu acho que a zanga foi um mecanismo de regulação que eu tinha mais primário até do que o choro. Eu zangava-me muito. O quê? Zangava-me muito. Foi a forma... Eu acho que confundia a zanga com a ser assertivo. Mas a zanga pode nos tornar agressivas. O que é a zanga? O que é a raiva? Eu acho que é uma forma de mostrarmos os nossos limites. A nossa? Dos nossos limites. Até onde é que já cedemos ou não aquilo que é aceitável para nós. Mas como é que nós podemos dizer isso ao outro? Eu acho que numa fase da minha vida eu não entendia isso. Entendia como uma ferramenta de... Eu costumo brincar e dizer que utilizava uma ferramenta que é o sincericídio. Ou seja, eu era assertiva de uma forma rude, muitas vezes agressiva. Eu não tinha não entendia a diferença entre uma coisa e outra. Hoje eu consigo perceber essa diferença e a forma de me expressar é muito diferente do que era antigamente. A zanga não me serve de forma de agressão gratuita. É uma forma só de exprimir aquilo que eu estou sentindo naquele momento. É diferente. Mas não... E o que é que o outro tem a ver com isso? Pois. O que é que o outro tem a ver com o que eu estou a sentir? É como se nós achássemos que o outro é responsável. Sim. Revejo-me totalmente nisso. Mas não é. O outro, apenas sendo quem é, espontaneamente, ele está a tocar-me num ponto sensível em mim. Porque o que é a zanga? Tem a ver com o elemento fogo. E o fogo tanto queima quanto cozinha. Não é? Quando nós... E a zanga tem sempre a ver com situações de abuso, em que eu não fui capaz de ser autêntica comigo. Vou dizendo sim, mas queria dizer não. E então há um momento em que eu explodo. E ainda bem que explodo, porque senão podia ter um ataque cardíaco, Claro, não sim. é? Mas explodo de uma forma que me magoa, porque eu magoo pessoas de quem gosto. Então, quando nós temos essa... explodimos muito facilmente, ou se já controlamos e estamos a sentir aquilo, a pessoa está a dizer ou fez qualquer coisa, eu já controlo, mas cá dentro está tudo, se alguém pudesse ver, ficaria assustado. Evolução. Não é? Eu não estou a curar a raiva, porque a raiva, o fogo, a energia. E precisa ser expressada. Ele precisa de ser sentido, porque é como se eu precisasse trazer até ao meu campo eletromagnético partes minhas que estão associadas e com pessoas e acontecimentos em que eu me senti não respeitada, em que quis dizer alguma coisa e não, em que eu me silenciei e queria ter dito qualquer coisa. Sou sempre eu que não sou capaz de ser autêntica porque tenho medo de perder. E então deixo-me abusar. E sempre que eu me deixo abusar, eu também abuso do outro. Porque eu digo assim, então eu deixei de fazer isso nas relações, isso acontece-me, deixei de fazer isso e tu agora não fazes. Sim. Eu cobro. Não é? Então... O Bruno vai adorar este episódio. o fogo tem a ver com o céu, com o divino, com o espírito. E é essa capacidade de criar limites saudáveis, como a Joana diz. Então sou eu que tenho que ir aprendendo a dizer os pequeninos não. Porque o não precisa ser dito de uma forma tão amorosa quanto o sim. Se eu estiver ao centro. E às vezes não tenho que explicar, é só dizer que não estou disponível. Sim. Mas isso... não quer dizer que eu não te respeito muito, é só... E por te respeitar muito é que eu digo agora não. Porque se eu fosse, eu não ia inteira. Sim. Não é? Ia com medo
de te perder. É. Ou que fosses embora, ou que não gostasses de mim. Então era a minha criança que estava a agir e não a adulta. Não é? Então é bom que o outro também... É esta capacidade de nós podermos abrir para o outro, porque o outro é igual a nós. E se nós lhe damos esta possibilidade de abrir, ele começa a abrir também. Uhum. Não é? Havia um exercício que faziam connosco, a minha professora de coach fazia na formação, que eu achei muito curioso, que ela era tipo um diálogo entre um casal em que ele ou ela dizia um para o outro, vamos supor que eu dizia para ele, eu amo-te, e ele dizia, que bom para ti, e a pessoa fica assim, como? Ou pode dizer assim, o que é que eu tenho a ver com isso? E aí eu percebo, se quando eu digo eu amo-te, porque se eu disser um amo-te, em que eu estou mesmo a sentir amor, eu não preciso que o outro me devolva nada. Uhum. Mas se eu estou carente e quero receber algo, eu digo-te eu amo-te. E o outro fica em silêncio. Eu amo-te. Tu não dizes nada. Não é? Sim, não há retribuição. Sim. Então, nós percebemos também quando e nós todos fazemos, às vezes Sim, por sim. carência e outras vezes Sim, por sim. abundância. Sim. Não é? Sim. É perceber onde é que estamos e o que é que Sim, naquele tal e momento qual. nos levou a dizer aquilo. Sim. E perceber que o outro, de facto, está ali não para me fazer, para eu me poder olhar, para eu me poder curar. O outro não é responsável por nada que eu possa sentir. Porque eu agora, Inês, dê-me aí a sua mão. Eu posso tenho aqui a sua mão e posso fazer isto. Ok? Uhum. Então, agora vou tirar. Acabou. A Inês está a sentir qualquer coisa. Sim. Eu não faço ideia o quê. Não faço ideia, nem sou responsável. Eu agi, eu sou responsável no que eu fiz, o gesto. A partir daí, o que a Inês vai fazer com isso não é da minha conta. Eu também dou muitas vezes o exemplo. Eu dou-lhe uma faca à Joana. A Joana aceita a faca. Magoa-se, fere-se, corta-se e vai-me dizer foi a chuchuta que me feriu e magoou. Não, eu dei-lhe a faca. O uso que depois a Joana fez da faca é responsabilidade sua. Então o outro dá-me olhares, diz-me qualquer coisa. O que eu vou fazer com isso é responsabilidade minha. Porque aproveito para perceber que há uma ferida e eu estava à espera de qualquer coisa, a minha criança ficou zangada ou ficou triste. Então a minha relação com a criança depois é eu comigo, o outro. Pois eu ia dizer isso, não deste ponto de vista, obviamente, mas o que eu aprendi foi a gerir esse lado de aquilo que eu estou a sentir por qualquer coisa que o outro fez, não tem a ver com ele, tem a ver com aquilo, a forma como aquilo me afeta, portanto, tem a ver comigo. E isso fez-me, de alguma forma, fazer as pazes no sentido de... Eu sentia que estava sempre em guerra. Eu dizia que estava em guerra com o mundo estava sempre contra mim. Não é? Claro que isto vem de um lado, de uma inferioridade que eu fui mantendo, portanto, de um lugar onde eu me mantive durante muito tempo. Mas aprender que não tinha a ver com... Aquilo que eu sentia não tinha a ver com o outro, tinha a ver comigo, foi algo que mudou depois a forma também como eu geria. E essa zanga não é que não exista, mas eu percebo que... não acontecia de uma forma tão... não é injusta, mas era quase como se fosse injustificada, não é? Porque lá está, porque eu zangava-me pela atitude do outro, porque eu achava que aquilo era contra mim e que estava no outro e não em mim. E quando eu percebi que não, que o caminho era ao contrário, eu consegui gerir as coisas de uma maneira muito mais E isso saudável. não quer dizer que eu não possa dizer ao outro que aquilo que ele fez ou Claro aquilo que que ele disse me magoou porque me levou para um lugar meu em que eu ainda não consigo lidar muito bem e que me fez sentir, mas sempre assumindo eu a responsabilidade do que sinto. Sim. Mas eu posso dizer ao outro, a maneira brusca com que falaste fez-me, devolveu-me para um lado meu em que eu ainda não consigo lidar muito bem, não estou segura. Isso também me leva para aqui Isso para o nível... partilhamos, não é? Sim. Ia dizer que isto também leva para o nível de intimidade que nós temos com o outro, não é? E o outro também de repente não se sente julgado, mas percebe que é nosso. mas percebe que se calhar também pode para a próxima vez falar de uma Sim. forma diferente,
não E é? entender que aquilo é um processo que está a acontecer connosco. Que está connosco, mas que se calhar ele também pode falar de uma Sim. forma diferente, ou da próxima vez fazer diferente, porque se Uhum. eu não o ataco, ele aceita, Dou-lhe espaço, não é? não é? Para Que ele também, se perceber. calhar, ok, mas se calhar eu para a próxima vez já sei que esse lado teu é sensível, também posso fazer de uma forma diferente. Esta é que é a dinâmica amorosa, Uhum. não É é? Não poder verbalizar, atacando, exato. Sim. mas dizendo como é que ele, sendo quem é naquele momento, também me afeta, porque me leva para memórias, e depois a escolha dele mudar é com ele. Sim. Acha que, por exemplo, eu tenho uma tia muito especial que me diz sempre nesta questão, às vezes quando eu partilhava com ela que me doía, e ela dizia-me sempre, então, mas percebe nessa dor que estás a sentir, o que é teu? Qual é que é a parte que é tua? E eu ao início não entendia o que é que aquilo queria dizer. E às vezes até quando levava a minha dor, sentia que aquilo não estava a ser acolhido. E eu com o tempo, fui entendendo o que ela me queria dizer. A minha pergunta é, acha que estes processos são dinâmicas que nós conseguimos fazer sozinhos? Ou que às vezes... Sem dúvida, desde que nós aprendamos, nós conseguimos fazer sozinhos. Eu não tenho clientes, Uhum. pessoas que vêm até mim que permaneçam muito tempo, porque isso para mim já não faz sentido. Uhum. Certo. Porque é como se a pessoa depois também. Ok, enquanto eu preciso ter uma bengala, eu tenho, mas é eu saber que há um dia em que eu vou ter que largar a bengala se quer caminhar sozinha. Uhum. Então, o que é que eu vou recebendo para poder já não ter que usar a bengala? E saber que vai sempre haver momentos em que eu vou sentir de uma maneira mais forte determinadas questões, porque as coisas ficam connosco para sempre. Mas nós vamos aprendendo a lidar com elas. Nunca vamos deixar de sentir, seja o que for. Vamos é deixar que as coisas passem por nós, mas que não fiquem como se fôssemos um saco do lixo roto. Uhum. As coisas passam por nós, não ficam, não é? E vamos aprendendo a fazer isso sozinhas. As pessoas vêm uma vez, duas, e depois levam ferramentas para lidar, para se questionar, para se irem pondo em causa. E depois às vezes vêm num momento mais crítico, ou de mês a mês, mas não é aquela coisa de todas as semanas, de 15 em 15 dias, sabe? Porque às tantas não há muito o que dizer também. A pessoa vai ali para quê? Uhum. Porque as coisas têm que ser processadas, E leva o seu tempo, não é? Levam Cada o seu tempo. tem o seu tempo. não é? E Eu acho que sim. E a vida depois também vai trazendo outras coisas. exato, É como níveis, não é? Vamos Exato. desbloqueando é a verdade. capacidade de compreender Sim. consoante as coisas que também vão acontecendo. E depois também vamos mudando a forma como olhamos para as coisas que nos vão acontecendo, Sem não é? Isso depois dúvida. vai tendo... E vamos desvalorizando. Sim, sim, é verdade. Vamos tirando esse Ou peso. valorizando outras coisas. Também pode ser por aí, não é? Mudar o foco, às vezes, Sim. de algumas questões, sim. E experimentando outras ferramentas. Não é? Sim, vamos questionando os pensamentos, porque é sempre por acreditarmos em determinado pensamento que despoleta uma emoção e uma atitude. Se eu questiono o pensamento, se é verdade ou não, porque às vezes quando eu digo fulano tal é agressivo, eu ponho um rótulo. Uhum. Eu nunca sou só agressivo. Nunca ninguém é só uma coisa. Pois não. E todos Nós é temos que ficamos presas ali, Aham. porque ficamos magoadas. Há uma questão, há uma emoção que tem que ainda fluir Uhum. e não conseguimos ver o outro lado da pessoa, Sim. não é? Porque se eu estou a olhar para vocês, se eu não gosto do que vejo, eu não posso ficar à espera que vocês mudem para eu ver outro lado. Eu é que tenho que sair daqui Uhum. e ver-vos a partir de um outro ângulo. Porque vocês podem nunca não querer mudar. Se eu fico à espera que o outro mude para eu mudar, estou feita. Sim, Não é? sim. Posso não conseguir mudar nunca, porque o outro está no processo dele e pode Está na vida dele. querer Sim, mudar sim, ou sim, não. sim, Aquilo que faz sentido. Isso também é muito curioso estar a dizer isso. Eu tive que, e isso remete-me para dois pontos de vista diferentes, enfim, eu acho que se complementam, mas em áreas diferentes. Por um lado, no meu ponto de vista, enquanto adulto, das minhas relações, eu perceber que o outro também tem esse espaço para não querer mudar e sou eu
que tenho que fazer alguma coisa em relação àquela relação que não me faz sentir tão bem, não é? Exatamente. E não estar depois também, não só não julgar, como não rotular, como diz, e leva-me, em relação a essa questão do rótulo, leva-me muitas vezes para esta questão dos miúdos, em que a primeira coisa, quando há uma atitude por parte deles, é o de rotular daquela Logo. criança, ou é difícil, Ou é envergonhada. Sim, sim, Ai, sim. é tanto, não Sim, é? Só sim. porque naquele momento ficou assim. Sim. E depois ainda se faz uma coisa às vezes pior, que é verbaliza-se isso Exato. para a criança e aquilo A gente começa vai a fazer ouvindo. sentido. Sim, Isso sim, aconteceu sim, connosco. Sim. Nós ouvimos muita coisa sim. dos nossos pais, dos Claro, nossos sim. irmãos, dos nossos E familiares. passa a ser verdade. E durante muito tempo, se calhar, acreditámos Que éramos aquilo. que éramos Sim, aquilo. sim, sim, sim. E às vezes nem é por nada. Às vezes é só porque os adultos estão a fazer conversa por fazer. Exatamente. Não é? Às vezes Sim. nem é por... mas aquilo fica ali, a Fica. navegar. Fica. Depois vai verdade. enraizando e torna-se uma realidade, não é? E a pessoa vai Vamos tendo acreditando. para si. Sim. Eu acho que esta conversa foi fascinante. Muito bom, sim, sim, Foi sim. quase um sim. processo terapêutico. Não, é muito interessante porque veio dar aqui alguns significados e alguns entendimentos. Eu acho que coisas que nós já falámos de outro ponto de vista, mas muito, muito interessantes e muito importantes para acrescentar camada. No Exato. fundo. Eu acho que é isso. Exato. Eu acho que foi muito bonito. Foi mesmo. É, Obrigada. nossa, Obrigada lembro-me. também. Muito obrigada por ter aceito. Eu ficava aqui. Sim, neste. Eu acho que é mesmo muito bonito porque consegue colocar-nos a pensar, mas com uma amorosidade que não é destes tempos. Eu sinto muito isso. Eu acho que é mesmo muito bonita e equilibrada a forma como passa o seu conhecimento. E para mim também há aqui A mim um outro coloca-me lado, muito a que é o pensar. de falar de uma forma que para mim se calhar não é tão palpável, não é? Porque não é tão mecânico, não é uma coisa, mas que não é por isso que é mais complexo. Às vezes eu ouço determinadas coisas e penso, pois isto é muito bonito, mas eu não consigo alcançar isto desta forma, ou porque não estou nesse momento, ou não estou... E o que eu senti com esta conversa que nós fomos tendo é isso, é que estamos a falar de algo que se calhar não é tão palpável, mas que se torna simples e de entendimento. E isso é muito interessante e é muito importante para mim. Que bom. Muito obrigada. Obrigada eu pelo vosso convite e por podermos ter tido estes momentos de partilha. Foi muito importante. Sim. Obrigada. Sigam a página da Xuxuta. Sim. Vejam as suas partilhas diárias, porque eu acho que são ferramentas boas. para- No Facebook eu estou como Nurdev. No Instagram é que É que está aparece Xuxuta, sim, mas pronto. Sim. Então, muito obrigada. Obrigada. Sigam-nos nas redes Sim. sociais. Ativem as notificações no Spotify Subscrevam o canal. e digam-nos Se isto pode ou não pode. ser terapia. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Muito Foi tão obrigada. bom. Ficava aqui.